Gente conectando gente no ar, eu sou Michel Camargo e hoje eu estou aqui com mais um convidado que vai falar aqui de relacionamento com o cliente, CX na veia, né? Ele é fundador de algumas empresas aí. Gente, tá imperdível. E antes de eu apresentar ele aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir, de comentar, porque hoje tá imperdível. Ah, e se inscreve aqui também, entra lá na nossa comunidade, tá? Porque lá nós estamos oferecendo mentoria, aconselhamento de carreira e o curso, né? Do zero ao primeiro emprego, onde a gente vai te preparar para você que não entrou ainda no mercado de trabalho, não sabe por onde começar. Eu vou te preparar, vou te ensinar como se comportar numa entrevista, como preparar um currículo campeão, né? E, enfim, entra aqui que tem muito mais lá. Não quero perder muito tempo falando disso, porque hoje eu estou aqui com Alessandro Ishikawa. Caramba, Oi. tudo bem? Tudo ótimo, Alessandro obrigado. Ishikawa, aqui o mago do relacionamento, CX. Nossa, Poxa, 20 anos depois, estão aqui, hein? 20 anos depois, 20 anos depois. Incrível. Obrigado pela oportunidade, Michel. Nossa, Pô, eu, obrigado eu, mesmo pela essa oportunidade de falar de um tema que eu gosto tanto e que devo tanto, né, da minha vida. Gente, e olha só, presta atenção uma coisa. O começo, por que surgiu esse canal? Foi justamente para trazer executivos, CEOs, fundadores de startups, né, de empresas, que começaram, né, do zero, começaram da base e foram crescendo. Então, ele vai compartilhar aqui um pouco a história. E eu, assim, fico muito feliz dele ter topado vir aqui, porque quando eu comecei na minha carreira lá atrás, ele era um dos vendedores ou dos caras de relacionamento que tinha sido assim uma contratação lá na empresa por conta dos seus méritos em venda numa concorrente. Então eu ouvi o burburinho assim, chegou um cara que é premiado em vendas e tá Nossa, lá implantando tal cliente e tal. Eu falei, quem é esse cara? E eu sempre fui curioso, né? Eu falei, quem é esse cara? O que ele come? Da onde veio? O que ele pensa? E aí eu queria começar, legal. Ishikawa, desse seu começo, assim, como que foi lá, seu primeiro cargo, seu primeiro currículo, até chegar, né, a se tornar fundador de empresas ou Legal. um grande cara de relacionamento, fazendo grandes vendas, oferecendo grandes serviços aí nesse mundo de CX. Legal. Bom, o começo da minha carreira foi sempre pedindo ajuda, né? Sempre sendo ajudado. Eu fiz ciência da computação Nossa, veio de e TI. de TI. Mas, cara, aí eu logo percebi, né? Da mesma forma que, por que eu fui fazer ciência da computação? Meu pai era professor de judô e eu sempre fui muito ruim de judô. Eu falava, cara, eu nunca vou chegar 0,5% do que meu pai é, né? Então deixa eu arranjar outra coisa para ver se eu consigo sucesso, consigo, né, criar meu nome, enfim. E aí eu fui fazer ciência da computação e tinha uma amiga minha que já tinha começado a trabalhar com call center e rapidamente, era um momento lá, 99, 2000, o call center estava bombando, sempre, né, crescendo absurdamente. Então ela em poucos meses já foi para RH, ela fazia faculdade comigo e falou assim, porra, Lê, tem um monte de oportunidade legal lá e tal, não sei o que, e tá parecendo um projeto novo, super legal, que mexe com internet e tal. A palavra disruptivo acho que Nem ninguém existia nem ainda. existia. Mas era assim, fala, cara, é uma coisa totalmente nova, você não tem vontade? Falar, pô, vamos lá. Aí me inscrevi como era estagiário de conteúdo. Qual que era o projeto? O projeto era internet por telefone, cara. Era uma coisa assim, não existia banda larga, não existia nada, não existia smartphone, mal existia telefone celular. E eu falei, cara, internet por telefone. O conceito era simples. A pessoa, ao invés de ligar lá pro 102, né, da telefônica na época, para pedir o telefone de alguém, ele ligava para uma central que tinha lá as pessoas que a gente chamava de web surfers, né, os surfadores lá, os surfistas de internet, que eles pegavam e você fazia eu quero saber sobre pesca de black bass, por exemplo. Ia lá um atendente, procurava na internet, achava algum texto relevante que fizesse sentido, mandava por fax.
por Nossa, cara. fax, cara. Tipo, isso é uma espécie de Google. É um Google da era da pedra. Ah, E, cara, chegou a contratar mais de 1.000 pessoas. Tinha 3, 4 sites. Tinha site em São José, na Barra Funda, enfim, lá na Atento, né, onde eu comecei minha carreira. E eu era estagiário de conteúdo. O que que eu fazia? Eu criava uma base de conhecimento que fosse relevante e que fosse assertivo, porque até mesmo no começo da internet você tinha muito essa dúvida, né? O que que é correto, o que que não é. é. Então a gente fez esses conteúdos. E foi ali que eu comecei minha carreira. Então eu lembro, eu morava na Grande São Paulo, eu acordava tipo 4, 5 da manhã, pegava 3 ônibus para chegar, eu ficava 2 horas e meia, 3 horas no Sério? ônibus. Aí, tá vendo? É o que eu falo. A gente hoje costuma só ver o que tá bonito lá no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, Cara, mas a gente não imagina que três você lá no ônibus. começo fazia todo esse. É aquela resiliência que a gente precisa ter no começo da carreira, né? Cara, e eu acho que é isso, né? Eu acho que quando você tá muito afim de fazer, tá muito afim de criar, tá muito afim de construir, cara, tem que fazer, né? Principalmente quando você tem energia, tá novo, enfim, nada vem de graça, né? É, tinha um amigo que falava, né? Um meu mentor lá, ele falava assim: Michel, você tem que aproveitar agora que você tem aí 18 anos para trabalhar de dia, de É isso noite, aí. para buscar experiência, né? Conhecer mais e mais e mais. Na época eu não entendia. Falava assim, ah, não quero trabalhar tanto, será, tal, 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 mas eu seguia porque ele era meu mentor, né? Mas hoje eu entendo, falo, caramba, se eu não tivesse feito tudo aquilo ali, não teria a bagagem que eu tenho hoje. E de hoje, depois de, né, mais de Sim, 20 anos de carreira, a gente pode se dar aí certos alguns luxos. É luxos, isso aí. né? Certas É coisas, isso aí. porque a gente, né, teve um começo ali que ajuda muito na experiência, né? Sem dúvida, sem E aí dúvida. você com TI, Uhum. seguiu essa dica da sua amiga lá, foi como analista de conteúdo, Estagiário. estagiário. Opa, já te promovendo já. É. Como que foi você ir para esse? Não sei se eu estou dando um salto aí muito grande na sua carreira, mas TI, estagiário, relacionamento com clientes surgiu como aí? Foi assim, eu comecei, era estagiário, tínhamos vários estagiários lá, passei por pessoas incríveis, líderes incríveis, né? A Sara Shahid foi uma das minhas líderes, e foi no momento que meu estágio ia acabar, e aí essa história ela me contou, eu fiquei até. E quem me contou também essa história para me deixar até honrado foi o meu mentor também, o Marcelo Chianello, porque ela chegou no presidente da época da empresa e falou, cara, tá, os estagiários como é que vão ser e tal, não sei o quê. Queria pelo menos contratar um, né? Tem o Alessandro e tal. Aí diz ela que o Martin, que era o presidente da época, falou, ah, mas ele serviria em qual área? Eu falei, ah, ele serve para qualquer área, você pode colocar em qualquer lugar que ele vai conseguir atender. E aí, o Marcelo comentou que recebeu uma ligação, ele era diretor de qualidade na época. Aí recebeu uma ligação do chefe, né? Pô, você tá precisando de gente e tal, não sei o quê. Ele falou, ah, tem um cara aqui, contrata aí. Eu falei, tá bom. E aí eu fui para a área de qualidade, aí eu não fazia monitoria de qualidade, eu era um cara que atuava na qualidade como uma estratégia, pesquisas de satisfação, etc. A gente fazia ondas de pesquisa de satisfação com o cliente contratante. Então, a minha vida sempre foi B2B, né? Minha vida sempre foi atender e olhar para a empresa como cliente. E aí a gente fez lá a gente criou um farol, né? Porque qual que era a discussão na época? Você fazia pesquisa de satisfação, sempre dava nota alta, né? O cliente dá 8, 10, 9, 7 e tal, notas boas, dava 6 meses, o contrato era rescindido. Aí o pessoal, por quê? E aí a gente criou lá uma iniciativa com o Chianello de que era para mostrar isso, de que às vezes a pesquisa, fazia a pesquisa com uma pessoa que decidia, mas não era a pessoa que carregava o piano no dia a Ah, dia, sim. né? Que você tinha um gap entre o cara, a satisfação do cara que estava ali, né, no dia a dia na operação, entregando os É, resultados, com o gestor, com o dono da caneta. é. Então a gente começou a criar alguns indicadores que faziam esse mix entre a satisfação percebida e a satisfação realmente qualitativa. Ah,
Então a gente começava a medir sensibilidade. Foi um projeto legal pra caramba, ele foi exportado para atento de outros países e tal, e foi ali que eu comecei. Então, dali, é, o Marcelo ele foi para diretor de operações, aí ele me levou, eu virei MAS, planejamento, sempre dando esse suporte para as operações. E depois, aí, naturalmente, eu assumi algumas operações de call center. Aí eu morei em vários lugares, morei em Brasília, enfim. Também sempre assim, né? Pegando operações complicadas. E Nossa, para Brasília foi o seguinte: a gerente do site, a gerente das operações de Brasília simplesmente falou assim: ó, tchau, tô indo embora. No dia seguinte não tinha mais gestão. Aí uau. o pessoal, quem que vai? Aí fala assim: topa aí? Eu falei, topo. Tá vendo? Às vezes os convites, as oportunidades, elas vêm disfarçadas, né? Cara, Ninguém estendeu um tapete vermelho nesse não tinha momento. Não, mas planejamento começo de estratégico. carreira, né? A gente tá... Agora, uma coisa que você me falou aí, que eu achei curioso, essa sensibilidade da monitoria para medir a qualidade. Sim. A pesquisa de satisfação, eu participei de um projeto, era um programa de projetos de lançamento de produtos, né, de serviços com IA na nuvem e tal, no cloud, Uhum. Azure e Google também. E a gente precisava ali entender a qualidade, né? Qual foi a experiência. Uhum. E aí a pergunta que eu fiz foi justamente essa, mas quem que vai responder essa pergunta? Não, vai responder a pergunta o dono do contrato. Falei, tá errado. É Porque o isso dono aí. do contrato ele vai ter a percepção do serviço final. Sim, Mas quem participou das dores, se a gente está querendo saber do processo, a pergunta era do processo do projeto, desde a concepção até a é entrega. isso. Não é o dono do o contrato, ele né, Sim, fechou o contrato, mas quem participa disso lá era a operação, né? sim, Então é para ele que a gente tem que perguntar. sim. E foi muito melhor. Porque aqui, nesse momento, a gente achou oportunidades de melhoria. Porque do outro a gente só ia ganhar assim, cara, ouvi, foi muito bom, tal. Porque para ele também, que às vezes contratou o serviço, para ele é importante também, ele tem interesse que seja Sim, positivo. Quem não contratou e está no dia a dia, ele vai falar, ele vai ser mais sincero, ele vai falar a verdade ali do que aconteceu e onde estão as dores. Cara, sim. isso aí foi revelador pra gente. Cara, mas é o que eu falo sempre, até hoje eu falo isso, né? O CNPJ é feito de CPF. O que você falou, a gente já começou a ter essa sensibilidade naquela época, e justamente isso. Quando você chega ao resultado final, o quanto de energia você teve que despender para fazer aquilo, né? Então, o quanto de embate, né, durante os 30 dias do mês você teve que ter com o time, com os fornecedores, etc. Então, bom, de novo, né, eu não consigo deixar de vincular com a minha origem, mas o judô ensina isso, né? O judô é o máximo de eficiência com o mínimo de esforço. Aham. Então, como é que você consegue ter o máximo de resultado, o máximo de entrega com o mínimo de esforço, com o mínimo de atrito, né, com o mínimo de fricção? Então, quando você começa a descer, começa a ir para esse caminho, eu acho que é o que você falou, é revelador, né? Nossa. Você me falou uma coisa, não tem nada a ver com o que você falou agora, mas me veio um insight aqui. Perfil de pessoas vencedoras. Uma das pessoas que passaram por aqui, umas duas que eu me lembro agora, que também tiveram um desempenho legal na carreira, tinham hobbies importantes, hobbies que moldaram ali. Você falou do judô, teve um que veio aqui e falou do escoteiro, e teve outros dois que são músicos, né? Falou que o válvula de escape, a parte, o hobby ali que tinha era a Uhum. música e tal. Acho que são características que você que está assistindo pode pegar aí e alinhar, né? Acho que tem É, hobbies que te ajudam a moldar a sua personalidade sim. para você conseguir ter êxito também na sua carreira. Cara, assim, eu já contratei muita gente e eu sempre tive um preconceito. Eu sempre achei que as pessoas que praticavam esporte orientado, né, não é assim, né, frequentavam uma academia, faziam karatê, judô, seja lá o que for, qualquer coisa, vôlei, né, de uma Aham. forma mais orientada, elas tinham alguns valores, algumas características que lhes davam vantagem, que é justamente isso tudo, resiliência, humildade, essa questão de coragem, né, de enfrentar as coisas, até equilíbrio. Uma coisa que eu preciso melhorar muito é ter equilíbrio, já melhorei bastante, inclusive, mas eu acho que esse equilíbrio, né, essa inteligência emocional,
Acho que quando você pratica um esporte, né, você tem essa questão de você ter disciplina, né? É, Então, eu acho que são características que são importantes para todo ser humano, né? Todo ser humano que tem um objetivo, todo ser humano que tem metas para atingir, todo ser humano que quer construir, quer desenvolver algo, precisa treinar esse tipo de situação, né? Esse tipo de característica, porque para mim é a diferença clara entre a pessoa de sucesso, a pessoa que eh, atinge um pseudo-sucesso ou conquista algumas coisas e aquelas que não conquistam. Tem uma série de situações, óbvio, não dá para generalizar, mas eu acredito muito nisso, que é difícil para todo mundo. Se a gente não fizer um pouquinho a mais todo dia, fica ainda mais difícil, né? é Acho que é verdade, isso. é verdade. Então, e foi assim. A minha carreira foi indo para esse caminho. Cheguei a ter times em 5 estados. A gente tinha um faturamento incrível, né? A gente respondia a um faturamento muito considerável. A gente tinha muita gente envolvida, é, mas sempre foi muito complicado. Sempre foi muito complicado de você conseguir engajar essas pessoas, né? É. Uma vez eu lembro alguns anos eu tentava sempre participar das integrações ou dos momentos lá iniciais da contratação das pessoas. O onboarding. E eu contava histórias de líderes que eu já tive, né? Por exemplo, tem a história de um que ele foi ser entrevistado, né, para ser call center, operador de call center, e aí a pessoa colocando em várias salinhas, né? Ele ficou na última, as pessoas simplesmente esqueceram dele. Ah, Esqueceram. Fica lá horas e horas, aí uma hora ele saiu da sala e falou, pô, tá acontecendo? Então, você tá aí, acabou, agora se você quiser você volta amanhã. Se acontece isso com algumas pessoas hoje, a pessoa fala, sai xingando e nunca mais volta, né? é. É. E ele, no ônibus, ele foi indo, assim, ele me contando, ele foi indo no ônibus, aí ele viu um carro, na época tinha um Citroën que tinha uma capa, assim, que cobria parte da roda, ele falava que achava aquilo incrível e tal, pô, eu queria ter um carro, queria fazer, queria acontecer, ele voltou. Voltou e hoje é um mega hiper empreendedor, empresário, super bem de vida, e ele falava isso, imagina se eu não tivesse voltado, né? Imagina se eu não tivesse, Caramba, imagina é verdade. se eu tivesse levado aquilo para um lado negativo, ele voltou, não, falou, eu vou lá porque eu quero fazer, porque eu quero ter, porque eu preciso ajudar minha família e tal. Então ele voltou e Nossa, ele tem seguiu que vir carreira. aqui. Ele tem que vir aqui contar essa história aqui também. Agora, você falou, né, de que você liderou equipes em 5 estados, você fazia questão de participar do onboarding, no momento que ainda a gente não tinha muitas ferramentas para gerenciar o trabalho remoto, o trabalho à distância, e tal. Quais eram os desafios dessa época, assim, para você fazer a gestão de uma equipe espalhada pelo Brasil? Cara, duas coisas. Primeiro, eu viajava muito. Tipo, chegou uma época da minha vida que dos 30 dias do mês eu viajava 25. Assim, era uma coisa absurda. É, Viajava, pegava voos, que na época tinha voo de madrugada, eu viajava de madrugada para ganhar tempo. Eu era maluco, enfim. E mas eu tentava sempre criar times locais muito fortes. E eu sempre fui um cara que delegava muito. Até hoje, né? Delego muito. Eu confio muito nas pessoas que trabalham comigo. E eu sempre falo para elas, assim, cara, se você tiver sucesso, se você fizer um gol, o mérito é seu. Se você errar, a responsabilidade é minha. Então vai lá e faz. Eu prefiro segurar maluco do que empurrar lento. Ah, Então eu falei, cara, vai, faz, vai, faz. é. E dava, sempre dei e sempre, desde o Mas, início da minha carreira, eu sempre tentei dar muita autonomia para as pessoas. mas você deve ter sido julgado. Por que que eu digo isso? Porque às vezes você manter um, digamos assim, um louco, digamos, não é louco, né, mas é uma pessoa mais ousada, digamos, quem tá em volta às vezes não entende. Fala, Ah, cara, esse cara aí, tal, tal, tal. Eu costumo dizer assim, cara, isso aqui é um diamante bruto a ser lapidado. Eu prefiro ele tá aí, segurar às vezes ele, do que tá empurrando. Às vezes é melhor você ir. Calma, filho, vem pra cá, fica aqui do que você ter que ficar ali empurrando, empurrando, porque a gente não, na gestão a gente não tem muito, digamos, esse tempo, né, pela dinâmica da coisa,
de pegar, às vezes, até um cara de liderança que já está na sua equipe Uhum. para empurrar, né? Às vezes um cara mais ousado é mais fácil para a gente É, orquestrar ali o time, né? novamente, eu acredito muito na experiência, né? Acredito muito que o conhecimento intelectual, né? Você buscar conhecimento, você estudar e é fundamental, mas nada como a experiência, nada como a vivência, né? Então, É. isso, o call center traz isso pra gente, porque era muito legal. Você tinha uma ideia mirabolante, você colocava na operação, em 30 minutos você sabia se dava certo ou não. Então, você conseguia replicar aquilo, ou você já tirava e voltava. Porque o call center tem um volume, né? É um Então a volume gente muito consegue grande. testar rápido. Ó, mais uma vez, o call center a gente trata É, assim, às vezes as pessoas olham para o call center com um certo desprezo, falam, ai, não. Principalmente para iniciar, é uma ótima escola, é uma escola corporativa. é, Um ótimo lugar para você iniciar a sua carreira, porque daí você consegue testar coisas, você consegue crescer rápido, crescer rápido, né, exatamente. buscar as promoções, porque é tudo muito dinâmico. Sim. E se você tiver a resiliência de entender isso, cara, você despontar rapidamente e consegue ali dar um conforto melhor para sua família, realizar seus sonhos, viajar Sim. para vários lugares, né? Sim, sim. Não, mas é justamente isso. Uma vez eu ouvi de um amigo meu, ele pegou e foi para a indústria, né? Foi trabalhar numa empresa uma fábrica, né? Que montava elevadores. Ele falou, cara, quem trabalhou em call center trabalha em qualquer segmento. Ele comentava que na época ele era responsável por um projeto de 18 meses. Ele falou, cara, a gente tocava 6, 7, 8 projetos o tempo era 3, 4 semanas, quando dava 4 semanas, né? Às vezes tinha um projeto de uma semana, que você pegava em uma semana, depois você tinha que entregar. E falou, cara, aqui eu tomo conta de um projeto, 18 meses. Uhum, Então, uhum. pô, cansei, né? Muita gente de call center sabe disso. Muita gente de call center vara a noite trabalhando muitas vezes, né? Sim. Tem que entregar uma RFP, por exemplo, a RFP tem 250 páginas. E isso que você falou é a pura verdade. Acho que o call center é um dos poucos segmentos ou atividades que é tão plural, porque você fala de infraestrutura, você fala de mobília, você fala de pessoas, você fala de tecnologia, você fala ou seja, de um ecossistema completo, né? Não, e a sua história disse aqui, você falou, eu comecei, minha entrada em CX, em relacionamento com o cliente, foi na área da qualidade. Qualidade. Depois você migrou para MIS. Depois Isso, você migrou para operação. é E isso. depois você foi para Na área comercial. comercial, exatamente. Olha o mundo de. Por isso que você é tão experiente em relacionamento, nesse mundão do CX, porque você. Eu fico pensando esse networking que você tem aí, rapaz. Porque se Aí, você passou por todos os segmentos, praticamente passou por todos os segmentos dentro do relacionamento com o cliente, né? Desde a é, qualidade, né? qualidade, planejamento, Planejamento, operações, operações, fechou. comercial. Comercial. Tem mais alguma coisa? Não. Eu acho que Tem, são. tem financeiro, tem RH. Não, mas de relacionamento assim, Ah, não, tete a tete com o cliente ali, né? é, As outras realmente. acabam sendo mais. Porque até no planejamento você acaba, né, fazendo Sim, apresentações, sim, sim, mostrando resultados, sim, indicadores, sim, né? sim. É, eu, Que legal, é, hein? é um mundo, é um mundo. Eu tive muita sorte, né? Eu tive muita sorte em ter líderes incríveis. Líderes que também me deram muita autonomia para fazer as coisas. E eu acho que foi essa junção, né, dessa oportunidade com o meu perfil, com as minhas características que me ajudaram bastante. E eu acho que o judô é uma das coisas. Eu não sei se estava gravando quando você falou, mas é uma das coisas que você, né, com humildade falou aqui, mesmo já sendo executivo e tudo mais, você falou assim, cara, muito eu devo à minha mentoria que me orientou. Tal. Acho que o judô ajuda isso, o esporte ajuda essa coisa de É, reconhecer, de buscar mentoria, de buscar ajuda para você. É um atalho, a mentoria é um atalho para você chegar no seu sim, com destino, né? certeza, com certeza. Tanto é que no mundo de startups, mentoria é um pilar fundamental, né? Então, os founders, geralmente, eles fazem meio que quase uma comunidade, né? Um sempre ajudando o outro, um sempre tirando dúvidas uns com os outros. Eles buscam mentores também renomados ou pessoas que venham trazer alguma coisa. Inclusive, eles falam muito sobre isso, né? Que às vezes um mentor vale muito mais do que um investidor, né? Porque evita que você cometa erros que ele já cometeu, que ele já viu
né? Então, essa questão de você se preparar é importante, né? É importante você conseguir equilibrar, novamente, conhecimento intelectual, buscar conhecimento, estudar, né? Você ter pessoas em volta de você que te ensinem, que te orientem, que te empurrem para frente. E você também não se privar da experiência, né? Então, o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas elas acham que entram na empresa, depois de 3 meses têm que ser promovidas, e em um ano vão ser diretores, né? Acho que é, é, a gente não sabe entender ainda o quão difícil é, o quão trabalhoso é, né? Não existe almoço grátis, né? Usando frases clichês aqui, É, mas é isso. A gente precisa também se dedicar, a gente precisa também investir, a gente é, precisa apostar, é. né? E a gente precisa arriscar, principalmente quando a gente está no começo da nossa carreira e tal, a gente tem que arriscar, né? Tem Sim. que tentar, tem que experimentar, tem que é, é, aproveitar as oportunidades que surgem na nossa frente, porque pode ser que ela não apareça mais, Aí, tá né? vendo? Se você está começando agora no mercado de trabalho, nós temos mentoria aqui para você também no Gente Conectando Gente. Clica aí na comunidade, entra aí que lá a gente Legal. pode te ajudar. E, nossa, interessante você ter falado aí também das startups, né? Como mentoria é uma coisa importante também para startup. A gente tem uma parceria aqui, a gente está lançando o nosso app do Gente Conectando Legal. Gente, junto com a Origato, que é uma startup canadense, Caramba, que que legal. eles apostam muito na substituição, né, dos sites por web apps, né? Legal. Então, e eles têm ali também toda uma busca de mentorias, eles investem muito nisso também, a fundadora lá. Legal. E realmente, né, muda o jogo, né? Muda, cara, porque eu acho que ninguém cresce sozinho, né? De novo, eu faço sempre uma relação, é natural, porque eu vivi grande parte da minha vida envolvido com o judô com meu pai, mas meu pai falava sobre isso, falava, cara, mesmo o judô sendo um esporte teoricamente individual, porque quando você vai competir, você compete um contra um, É, para você chegar naquela competição, você precisou de professor, você precisou dos colegas para você treinar. Então, é, é uma luta, né? É um esporte individual, uhum, mas ele sem dúvida é praticado no coletivo. Você precisa de outras pessoas, né? Então ele contava sempre, ele foi várias vezes para o Japão, ele foi, né, técnico da seleção brasileira durante muito tempo e tal. E ele falava assim, os grandes nomes, né, os grandes atletas do Japão, o que eles faziam? Ele identificava um outro atleta muito forte, que tinha uma técnica muito apurada, ele ia lá treinar com ele, treinar com esse atleta mais forte para aprender, para, né, para entender como era a técnica dele. Então ele ficava lá caindo, apanhando, para aprender, para absorver. Então eu acho isso, eu sempre achei isso. A gente não faz nada sozinho, né? Eu acho que não tem nenhum executivo, nem ninguém que possa bater no peito e falar assim, ó, esse resultado é meu, fui eu que fiz. Eu acho que isso não existe. Qualquer resultado que seja, ele vai ser sempre resultado de um time, né? E aí, Ishikawa, como é que foi então essa sua, com base em tudo que você falou, você depois pegou essa bagagem, essa experiência e mudou de indústria. O Mudei de que é uma indústria. coisa corajosa, né? Você, de É, repente, mudar de indústria já com todo aquele background, toda sim. aquela, já, digamos, aquele reconhecimento naquela indústria, Uhum. você mudar de indústria, isso também não dá um medo, não? Cara, não deu medo, não. Que, na verdade, eu fiquei analisando algumas situações, né? Eu comecei a ver que a gente trabalhava, fazia, movimentava muita gente e não tinha um resultado tão expressivo. E aí eu comecei a ver que os meus clientes, os clientes do Contact Center, os clientes do BPO, eu via as margens deles, né? Então, por exemplo, o mundo financeiro, banco, ele bate recorde de lucro todo trimestre, independente do governo, independente da situação financeira do país, o banco lucra e só cresce o lucro. Eu falava, caramba, e eu atendia muitos bancos, né? Cara, talvez eu tenha que migrar para esse mundo. Tecnologia é a mesma coisa, né? Tecnologia, você vendia tecnologia, muito menos gente, então assim, a sua receita, o seu faturamento per capita, a sua lucratividade per capita por funcionário era
infinitamente maior do que o que eu atuava. Então eu comecei a pensar, cara, eu preciso talvez ir mudar de lado do balcão para que eu possa ter mais relevância, eu ter mais resultado, enfim. Então aí foi meio que natural, eu fui para a área de tecnologia, telecom, e depois, logo depois, eu fui para o financeiro, mas sempre B2B, sempre tentando atuar no mercado B2B, porque eu até hoje acredito que é um mercado relativamente carente em relação ao B2C, né? É. Você tem, por exemplo, quando você fala de capacitação, mentoria, treinamento, você tem um mundo de oportunidade, um mundo, né, de opções, mas no B2B você tem muito poucos. Então, Interessante isso que você está falando, porque às vezes a gente, né, quer lançar algo pensando no consumidor final e às vezes o seu consumidor pode ser uma empresa, né, de empresa para empresa. exatamente. E aí, a gente foi muito por esse caminho e esse background todo, né, essa minha vivência toda em CX, em CS, antes de existirem esses termos também, né, É, também me ajudou a trabalhar, a tentar entregar alguns resultados interessantes nesse mundo de startups e fintechs, porque, novamente, fintech ou qualquer outro CNPJ sempre tem uma outra pessoa do outro lado, né? Que é, tem, que tem dores como você, que tem desafios como você, que chega o boleto na casa dele como chega na sua casa. é. Ele tem líder, tem chefe que ele precisa dar satisfação como você também tem que É. dar. Então, ele tem problemas como qualquer ser humano. Então, Mas você é. como é que você ajuda ele Uhum. nos desafios, né, do mundo corporativo? É isso que eu sempre imaginei. Eu gosto dessa sua frase do CN que você criou, de CNPJ é feito por CPFs, né? O CNPJ é feito de CPFs. Porque você acaba humanizando a coisa. Porque às vezes a pessoa que está na base acaba vendo que a empresa é uma coisa muito, né, fria, É tal, isso. binária, né, certo, errado. Mas conforme você vai crescendo, você vai tendo acesso à sala da diretoria, à sala da presidência, você vê que ali também tem dúvidas, tem receios, e é uma pessoa tomando Decisões. decisões de peso que vai impactar ali muitas vidas, mas no final de contas é uma pessoa, né, que tem emoções, que tem ali medos, receios, e acho legal essa sua abordagem que você humaniza, né? Cara, porque no final do dia, tudo é relacionamento entre pessoas, tudo. Então, e não estou dizendo que eu sou o mestre nisso, não. Inclusive, eu acho que sou muito falho em várias situações por eu acreditar nas coisas que eu acredito, né? É, É, então, mas eu acho que esse processo de liderança, né? A gente, novamente, é uma coisa que eu sempre me questiono, né? A gente também tem muito treinamento para líderes. Você quer ser um líder, então aqui tem treinamento XYZ, ó, o líder 2.0, o líder 3.0, aí sim, surgem verdade, nomenclaturas incríveis, né? verdade, líder 1.0, 2.0. Aí eu te falo, eu tenho vontade, por exemplo, de criar um treinamento, uma capacitação, seja lá como nós vamos chamar, para liderados, né? Porque as pessoas às vezes esquecem que o presidente da empresa, ele é líder, mas também é liderado. Acima do presidente tem um conselho, acima do presidente tem o dono da empresa, sei lá. Ele É, precisa né, quando ele está numa empresa com ações em bolsa, ele tem os acionistas. Então, quer dizer, você sempre vai ter a quem reportar. Sempre você vai ter que dar satisfação a alguém sobre a sua atividade. verdade mesmo. E talvez até para o próprio mercado. É o que eu falo. Quando um cliente deixa a sua base, ele demitiu do presidente para baixo. Eu vi isso no começo da minha carreira, 25 anos atrás, e eu concordo plenamente. Quando uma empresa rescinde o contrato com a sua, demitiu todo mundo. Assim, ó, você não serve mais para mim. Por algum motivo, qualquer que seja ele. Enfim. Então, eu acho que a gente precisa talvez aprender ou reaprender a ser liderado. É, Porque aí você vai trazer aquilo do que o esporte traz: humildade, é, resiliência, disciplina, é. né? Então, Nossa, muito interessante o que você está dizendo, porque eu lembro que uma vez
foi até coincidência, era o chá de bebê da minha filha, Uhum. eu estava no exterior nessa época, e aí me ligou, e eu precisava ir para algum lugar, que eu tinha que era só a coisa das mulheres lá, um evento delas, aí eu precisava ir para algum lugar, e eu falei, vou pro shopping, não sei o quê, e aí me ligou, um executivo na época que tinha assumido uma posição global numa multinacional, e ele falou, Michel, você tá por aqui? Tá, eu tô aqui na sua cidade. Bora tomar um café? Eu falei, pô, perfeito, vamos tomar um café. E eu achei muito interessante que ele acabou me usando ali como uma válvula de escape, desabafando e tal, porque assim, é um cara muito reconhecido no mercado, com uma posição super relevante global na empresa, e ele falou, cara, eu perguntei como estão as coisas e tal, e eu vi que ele tava meio sem energia. Falei, como é que você tá? O que tá acontecendo e tal? Ele falou, cara, eu tô cansado, velho. Falou, esse ano eu vi minha família 4 vezes nesse semestre. Caramba. Falei, não, você tá brincando. Ele falou, tô o tempo todo na Ásia, os horários não batem, então a hora que eu quero falar com meu filho, a hora que ele tá dormindo. Falou, cara, tá puxado, tô cansado. Falei, É. caramba, é um negócio que você falou. Treinamento para os liderados, porque o cara tá ali movimentando gente no mundo todo, né, na área dele. E às vezes a gente fala, pô, cara, que legal, que máximo, que glamuroso, né, Sim. tal. Mas ele representando aquele CNPJ, ele é um CPF e ele cansa. E o cara tava ali e falou, cara, eu já tô precisando conversar, tô cansado. Eu falei, caramba, eu nem sabia que eu tinha esse lugar pra ele. Talvez nem tivesse, às vezes eu precisasse ali só Cara, que relaxar um pouco também, né, cara? quanto mais você sobe, também tem essas máximas, né? Quanto mais você sobe, mais solitário fica, né? Solitário fica. E esse é o peso da responsabilidade de novo, né, cara? Eu tô longe de ser unanimidade, tem muita gente que tem várias críticas sobre a minha atuação, né? Mas é, eu sempre tentei fazer o melhor para que as pessoas fossem felizes ou conseguissem atingir o seu máximo, né? Só que uma vez eu ouvi também de um founder, ele chegou e falou assim, cara, o cara para trabalhar comigo tem que querer ser meu sócio, o cara tem que ter brilho no olho, o cara tem que empreender e tal. E aí eu fiz uma provocação para ele, falei, cara, mas será? Será que realmente você precisa de pessoas que pensam igual a você o tempo inteiro? É. Será que você precisa ter em volta de você as pessoas que querem o mesmo que você? Porque às vezes o cara está satisfeitíssimo sendo CLT, tendo o seu 13º, tendo suas férias, e ok. Talvez para você isso não seja adequado, talvez você não É, queira, é, mas talvez para outra pessoa isso seja o ideal dela. E ok, se ela é. fizer o que ela se propõe a fazer, se ela fizer o que ela se propôs a fazer para você, talvez seja o suficiente, né? Então, e aí, conforme, né, o dia a dia, conforme a relação, você vai ver se está de acordo ou não, se dá para dar um próximo passo ou não. Talvez você consiga provocá-la a mudar o pensamento dela, mas eu acho que você querer de saída que a pessoa pense igual a você ou faça igual a você, talvez não Nossa, seja a melhor isso forma. ressoou muito comigo. 2 anos atrás, eu estava num processo intenso de aplicar mentorias Uhum. e eu aprendi no processo de aplicar mentoria, um dos meus mentorados, assim, tinha tudo para ser o próximo gestor da área, uma área de mais de 50 pessoas, só que ela não queria. É Ela isso. falou assim: eu gosto de ser o braço direito do meu chefe. O meu chefe já falou, cara, você é o meu substituto, você é a pessoa mais preparada, então eu vou te indicar. Ela entrou em crise, de chorar mesmo, falou assim: eu não quero. E aí eu fui buscar conhecimento. Falei, caramba, porque eu acreditava que todo mundo queria ser chefe, e que todo mundo queria liderar, e que todo mundo queria cargos De né, liderança. de liderança, e não. Tem gente que é muito mais feliz. Ah, quantas vezes a gente já viu isso, pelo menos na área de TI? Aquele cara técnico, que é um excelente técnico, que Desenvolvedor. vira gestor da área e dá errado, né? Cara que sai da É empresa. isso aí. Porque o negócio dele e tá tudo bem. É o perfil comportamental dele, é esse. É É isso. tipo, sou muito bom para desenvolver, para ser um analista, sênior, pleno, blaster, que for, É isso aí. mas não dá liderança, porque a pessoa vai ficar infeliz e É tal. isso. Eu não sabia disso. Eu fiquei assim, nossa.
E outra coisa que eu aprendi também nessa jornada, que conecta aí com o seu cara que falou do brilho nos olhos, tal. Às vezes a pessoa vai entregar tudo que ela tem, ela acha que está te entregando brilho nos olhos, ela acha que está arrasando, tal, e não tá. Aí você fica, cara, mas não é isso, não é pra cá. E aí você insiste 1, 2, 5, 7, até que você entende e fala, ops, isso aqui é o máximo, a beleza do que essa pessoa está fazendo tá aqui, é até onde ela chega. Então, até aqui, o que eu posso aproveitar dentro do que eu tenho para ela brilhar? Porque ela não vai conseguir mais. Se eu ficar apertando essa tecla, ela vai espanar. Se eu pudesse resumir, né, o que é liderança, eu acho que liderança é isso, é você tirar o máximo das pessoas, desde que elas queiram, né? Você tem que fazer o seguinte, você tem que propiciar, você tem que dar o ferramental necessário para o seu time atingir o máximo que elas querem ser, que elas querem fazer, né? Eu acho que esse é o ponto. Vai chegar um momento que talvez você tenha que substituir alguém porque ele chegou no topo e você precisa de outra coisa. Mas ok, né? Uma vez também eu estava super, mesmo depois de muito tempo já, demissão sempre foi um negócio muito complicado para mim, né? Porque eu sei o quanto que isso mexe na vida das pessoas. E tinha uma pessoa que era incrível, uma pessoa que eu queria, assim, dar vontade de chamar ele para visitar minha casa, dá para vontade de fazer com que ele conhecesse minha família e tal. Só que ele não estava performando, não estava feliz, você via que ele queria fazer e tal, mas ele se esforçava, mas não estava conseguindo. E aí eu fui falar com o meu líder da época, eu falei, cara, puta, tem que mandar o cara embora, puta, não consigo, tá difícil e tal, não sei o quê, o que que eu faço? E esse meu líder na época falou assim, cara, você tem que pensar no seguinte, se você vai demitir ele, você vai ajudar duas pessoas. Você pode ajudar duas pessoas. Eu falei, como assim? Porque você vai desligar uma pessoa, você vai ter que contratar outra. Você vai dar uma oportunidade para uma outra pessoa. Segundo, a sua demissão, a demissão dele, né? Você desligando ele nesse momento, pode ser que ele vá para um lugar que ele se sinta feliz. Pode ser que ele vá para um lugar melhor. A demissão não quer dizer 100% das vezes que é uma coisa ruim. A sensação é ruim. O momento é ruim. Mas pode ser algo bom. E eu fiquei pensando naquilo, cara, e assim, eu não sei se foi Deus, eu não sei o que foi, mas foi exatamente isso que aconteceu. A gente contratou uma pessoa que estava precisando muito e deu show. Ele ficou alguns meses fora do mercado, foi trabalhar num outro lugar, ganhando mais, fazendo o que ele gostava. E se eu não me engano, até onde eu sei, ele está lá até hoje, anos já lá. Então assim, cara, aquilo me mostrou que por mais difícil, por mais duro que seja a sensação, né? Porque às vezes as pessoas acham que no momento de um desligamento, né? Só um lado sofre. Não é bem assim, né? Então, até você chegar nesse última consequência, né? De ter que desligar alguém, cara, você sofreu muito, né? Você que é obrigado a tomar essas decisões. Mas, cara, eu acho que ali foi um case da minha vida que foi incrível, porque aconteceu exatamente o que esse líder me disse. Falou, cara, você vai ajudar duas pessoas. Se apega na parte boa. E realmente ele ficou boa abordagem. Incrível, né? E assim, mas novamente, para quem se considera líder, para quem está nessa posição, o importante é você tentar fazer de tudo possível para que isso não aconteça. Mas, infelizmente, em alguns momentos isso tem que ser considerado. Né? E Ishikawa, fintech, inteligência artificial, como é que isso entrou na sua vida e se encaixou aí? Cara, a gente sempre pensou muito em automação, né? Principalmente em contact center, desde a época que não existia IA, essas coisas, a gente ia muito para automação, muito para tentar tirar aquele serviço não nobre, aquele serviço robotizado que a gente sempre falou, Sim. né? Que é aquilo que cansa a pessoa, né? Então, inclusive, eu estava num táxi esses dias, eu converso pra caramba, eu gosto de conversar com taxista principalmente,
motoristas, enfim. E um deles, ele falou Também. assim, eu falei, cara, não sei o que e tal. Eu falei, pô, andar aqui pela faixa de ônibus é bom, né? Ele falou assim, cara, você sabe o que é o melhor? O melhor é que você estressa menos. Eu, como motorista, eu fico menos estressado, porque eu fico menos tempo parado. Então, a minha saúde é melhor, porque eu uso o corredor, e eu ganho mais dinheiro, porque eu faço mais corrida, né? Eu gasto menos, porque eu fico menos tempo parado. Então, Ah, o que eu trouxe esse comentário do taxista justamente por isso, porque o desafio da liderança hoje é muito tirar o trabalho não nobre, o trabalho que cansa, o trabalho que enche o saco do seu liderado, do seu time. Porque é aquilo que é ruim, né? Você fazer uma coisa chata, você fazer uma coisa que sim. você, né, que você aperta um botão e tal. Então, eu acho que a IA ela veio muito para esse caminho. Então a gente começou a pensar, por exemplo, ao invés de você ficar fazendo um upload de um documento, se você arrastar e colocar numa área ali, ele já entende e já faz o upload sozinho. Então a IA ela veio muito com essa intenção, né, de você tentar ajudar nesses trabalhos mais Repetitivos, repetitivos, digamos. etc. Então, eu acho que ela é um complemento incrível, desde que você saiba o porquê você está fazendo isso, por que você está implementando isso, porque o que eu imagino, toda vez que você tem só uma única visão, eu preciso implantar IA para reduzir meu custo, aumentar minha receita, eu acho que não é tão bom. O dia que quando você colocar, o dia que você colocar na sua cabeça que você tem que implantar IA para ajudar na performance, para ajudar o seu time, para ajudar no resultado, e aí como você faz isso, é que vai resultar em mais receita, menos custo, etc. Então acho que a redução de custo e aumento de receita tem que ser uma consequência de uma implantação de IA. Então, até agora, todos os projetos de IA que eu me envolvi, eu percebi isso. Essa foi a minha sensação, né? Toda vez que você vai lá muito ávido ou com uma cabeça muito fechada para preciso reduzir custo, não tem tanto sucesso assim. Cara, sensacional. Poxa, que aula foi Ah, aqui que hoje. isso. Que aula, que conversa boa. Para mim, passou assim, voando. Eu Foi mesmo, agradeço muito pra rápido. caramba que você conseguiu chegar aqui, compartilhar a sua carreira, cara que passou por todas as áreas ali, né, de relacionamento com o cliente, de CX, CS, e tenho certeza que vai impactar a vida de muita gente que assistiu aqui, porque foi aula, que Ah, foi que muito isso. bom, foi um bate-papo muito bom. Cara, eu só tenho que agradecer novamente. É um assunto que me fascina, é um assunto. Tudo que eu consegui construir até hoje foi graças a CX, CS. Novamente, eu estou muito longe de ser unanimidade, mas eu acho que as pessoas podem ter tranquilidade de saber que eu sempre tentei fazer o melhor para todos. Eu sempre falo para os meus sócios, para as pessoas que estão envolvidas comigo, cara, meu desejo é que todo mundo seja feliz, sabe? Porque se as pessoas estão felizes, o sucesso é consequência, o resultado é consequência, né? Quando você acorda todo dia com tesão de fazer o que você precisa fazer, cara, esse é o objetivo. Eu já falei isso várias vezes para algumas pessoas dos meus times. Cara, eu quero que você tenha tesão de todo dia acordar de manhã e falar, cara, eu quero fazer, quero trabalhar, pô, vou lá, porque quando a gente consegue isso, acho que o resultado vem naturalmente. Bom, maravilha. Obrigado. E fica aí a mensagem dele aqui, ó, o CNPJ é feito por pessoas, humanizando todo esse mundo corporativo. Legal. Fica, ó, brigadão, Obrigado, Michel. brigadão Obrigado mesmo mesmo. Obrigado. para vocês. Cliquem aí, compartilha, comenta, vamos levar essa mensagem para todo mundo, tá legal? Obrigado, gente. Até a Valeu. próxima. Siga agora no YouTube e Spotify. Gente conectando gente. Curta, se inscreva e, claro, ative o sininho.